Olá, amigos e amigas do 360, tudo bem? Meu nome é Álvaro Pimentel. Vamos tratar aqui de um assunto muito interessante no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o perfil institucional do Conselho Tutelar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma figura que ninguém ignora no direito, na verdade, a sua existência, mas sabemos poucos detalhes dela e é isso que vamos conversar. Sobre isso que vamos tratar aqui na nossa aula. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente ir direto lá para a legislação. E começamos aqui pelo artigo 227 da Constituição, que é a raiz da interpretação de toda a norma menorista. Lá no 227, ou aqui no 227, a gente vê que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança diversos direitos. Na verdade, está aqui a proteção integral. Mas eu pergunto a vocês, como a sociedade ela vai chegar ao menor com a sua tutela? É precisamente o Conselho Tutelar um dos instrumentos fundamentais para a sociedade exercer a tutela da criança e do adolescente, seus direitos, a implementação de todo o cuidado estabelecido na legislação. Então, o Conselho Tutelar é o órgão que medeia esse diálogo entre a sociedade e a consecução dos direitos do menor. Então, 227, que é o fundamento maior da existência do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele surgiu no Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma figura um tanto quanto nova, surgiu lá em 1990. Os estudiosos já era uma demanda dos estudiosos a sua existência, porque a sua criação, mas somente em 1990 ele surgiu no nosso ordenamento jurídico. E vamos lá, a partir do 131, estudar o que é esse Conselho Tutelar. Ele é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Vamos analisar o que significa ser ser um órgão permanente e autônomo. Eu vou subir aqui minha janelinha, porque senão, né? O que é ser permanente e autônomo? Ser permanente é não poder mais, em simples palavras, não poder mais deixar de existir no nosso ordenamento. A sua figura não pode ser revogada por legislação vindoura. Essa aqui é uma conquista social que está sob a proibição do retrocesso social. Extinguir a figura do Conselho Tutelar é precisamente violar essa proibição de retrocesso. É o chamado, para aqueles que estudam o direito constitucional, é o efeito Cliquet no âmbito dos direitos fundamentais. O efeito Cliquet é aquele que se refere a um instrumento de escalada que não permite o retrocesso do alpinista. Então, esse efeito Cliquet é aqui tratado no direito como a proibição do retrocesso. A autonomia. Quer dizer que o Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, está submetido somente às leis. Ele não é subordinado do prefeito, não é subordinado do juiz, ainda que deva sim cumprir a lei e as ordens judiciais como qualquer cidadão, não é verdade? Mas ele não está submetido a isso. Ele tem autonomia na implementação da sua atividade. Não jurisdicional. Isso aqui é uma norma expletiva para dizer que o Conselho Tutelar, embora tenha o poder, autoridade para impor medidas, ele não é juiz, na verdade, não está presente lá no artigo 92 da Constituição, como órgão jurisdicional, e se o fizesse o ECA, padeceria talvez de uma inconstitucionalidade. Na verdade, ele ser previsto como órgão jurisdicional. É encarregado pela sociedade zelar pelo... Está vendo? Encarregado pela sociedade. Então, é justamente o instrumento da sociedade para exercer a tutela do menor, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei, o Estatuto da Criança. O artigo 132 diz respeito à eleição,
tá? Eleição, melhor dizendo, a composição do Conselho Tutelar. Já aviso aos senhores, cada município deve ter um Conselho Tutelar. E se o Poder Executivo ainda não instituiu, cabe a ação do Ministério Público, ação civil pública, para a instituição desse Conselho Tutelar, ok? Essa omissão do poder público na criação, instituição, implementação do Conselho Tutelar é uma omissão inconstitucional e deve ser tutelada através da ação civil pública pelo Ministério Público e outras autoridades e órgãos legitimados, ok? O 133 fala da candidatura do conselheiro. Na verdade, existe alguns requisitos: idoneidade moral, idade superior a 20 anos e residir no município. Olha, isso aqui são os requisitos, não pode ser ampliados por lei municipal, tá? Então, não se fala aqui de maiores exigências, porque já são exigências, digamos, suficientes para bem implementar o exercício do cargo. Isso quer dizer o quê? Que não precisa ser bacharel em direito, por exemplo. Tá bom? Não precisa ser bacharel. Por outro lado, esse cargo ele é inacumulável. Já decidiram os tribunais dos estados que professor não pode acumular o cargo de professor na rede pública, né, com o de conselheiro, tá? Existe uma incompatibilidade legal. O parágrafo único aqui do 134, ele fala da lei orçamentária, que deve constar a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. Olha, a gente sabe que a prática é bem difícil, né? Inclusive, essa semana a gente teve a notícia que os conselhos tutelares no município de São Paulo estavam funcionando aí sob carestia, mas cabe sim aqui a ação civil pública para fazer valer a questão orçamentária, ou suplemento orçamentário em relação à atividade do Conselho Tutelar, tá bom? Isso aqui pode ser obtido mediante a tutela jurisdicional. O artigo 135, ele fala sobre a idoneidade moral, a presunção dessa idoneidade moral, até porque aqui o 133 ele já exige, né, para entrar no Conselho Tutelar, para você se investir no cargo, na função, é preciso ter idoneidade moral. Então, aqui é apenas um reforço no 135. Atribuições do Conselho Tutelar. As atribuições são das mais variadas dentro daquelas necessárias para a tutela do menor. Então, menores em situação que cometem ato infracional, criança, por exemplo, para a aplicação das medidas protetivas, ok? Então, ele trabalha para isso. Aplicação de medida aos pais responsáveis, ok? Requisição de vaga nas escolas, requisição de tratamento de saúde, certidão de nascimento, óbito. Para você ver, a gama é muito variável, tá? E estão lá no artigo 136, é um rol grande, tá bom? Então, é bem variado, né? Porque conforme a situação de necessidade do menor, o Conselho Tutelar vai atuar. Gente, o Conselho Tutelar ele só não pode atuar para tirar o menor da sua família e inserir em família substituta, tá? Substituta. Isso aqui é atividade jurisdicional exclusiva do juiz, tá bom? Isso ele não pode. Ou seja, instituir guarda, tutela, ok? Adoção, o Conselho Tutelar não pode. Outras medidas, sim, por autoridade própria, tá bom? Se precisar de uma força coativa, inclusive pode requisitar a força policial para implementar as suas decisões. O conselheiro tutelar decide, tá bom? Ele não precisa de mais ninguém, é claro. Se precisar o uso da força pública, assim ele vai convocar aquele 190, né, básico, e a polícia tem o dever de coadjuvar o conselheiro tutelar, ou a conselheira tutelar, ok? Ele está nas regras de competência, então ele se trabalha conforme o conselho do município é responsável, se lá é necessário naquele município a atuação, tá bom?
A escolha dos conselheiros, ela é através de eleição, tá bom? Então, é através do voto. Então, a comunidade participa da escolha, porque ele é um instrumento da sociedade, como vimos. Então, está lá a disciplina das eleições, tá? É no primeiro domingo do mês do ano subsequente à da eleição presidencial. Tá bom? Ano subsequente à da eleição presidencial. Então, as próximas eleições se darão em 2023. Aqui a data da posse, 10 de janeiro, tá bom? E a proibição aqui no parágrafo 3º de doação, né? Aquela velha política, não é verdade? Porque, de certa forma, a gente vê muita disputa desses cargos aí e algumas situações de conflito, né? E até uma confusão aí com um parecido, né? Um espelhamento, um mimetismo com a situação das eleições. Então, de vez em quando, algumas eleições de conselho tutelar são tão disputadas quanto de vereador, porque, inclusive, eles têm campanha e tal, mas é proibido aí distribuir prebendas, porque a lei interpreta isso como uma espécie de corrupção política, né? Se cabe esse termo, tá bom? Então, doações, promessas de vantagem pessoal de qualquer natureza, tá bom? Ele não pode comprar o voto de ninguém, o candidato. Então, galera, é isso aí que a gente tinha para falar, tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí e fiquem com Deus.